tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, faço parte do grupo de professores da Rede Municipal de Palmas. Este ano estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Vou estar junto com vocês para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós já estamos na nossa 29ª aula de língua portuguesa. Já estamos aí há algum tempo juntos, né? Mas antes de iniciar nossa aula, vamos lembrar um pouquinho do nosso combinado de todos os dias? Organize seu material com antecedência, organize o espaço físico para que você possa ter o melhor aproveitamento das nossas aulas. Combinado? Muito bom! Na aula passada, nós trabalhamos sobre sinais de pontuação. Estão lembrados? Nós vimos o sinal de pontuação dentro do texto. O ponto final, a vírgula, os 2 pontos, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Lembraram? Estamos também trabalhando o gênero textual, texto instrucional. Na aula passada, nós vimos o texto instrucional, regras de um jogo. Lembram? Observamos a conjugação dos verbos dentro desse texto, o uso dos sinais de pontuação para entender melhor o texto. Conseguiram lembrar? Então vamos fazer uma pequena revisão da aula passada. Acompanhe comigo. Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem para compor a coesão e a coerência textual, além de ressaltar a clareza, as especificidades semânticas e pragmáticas de um texto. Os pontos que a gente viu na aula passada foi ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos e vírgula. Então, podemos observar aí que os sinais de pontuação, eles nos auxiliam, nos ajudam a entender melhor o texto, a passar a minha ideia ao leitor, fazer com que ele entenda o que eu quero passar. Qual é a minha ideia, o que eu quero passar? Compreendido? O ponto de interrogação, quando que eu uso? Quando eu vou expressar, fazer uma pergunta, uma dúvida, não é assim? Então eu uso o ponto de interrogação. Se eu não coloco o ponto, o meu leitor não vai conseguir entender o que eu quero dizer. O ponto de exclamação, quando que eu uso? Quando eu vou expressar os meus sentimentos, por exemplo, medo, tristeza ou alegria, susto. Então, quando eu vou expressar os meus sentimentos, eu utilizo o ponto de exclamação. 2 pontos. Nós utilizamos antes da fala de personagens, utilizamos antes de fazer citações. Lembram? E a vírgula? Para separar as citações, ou separar uma frase da outra, uma oração da outra, né? Dar uma pausa na leitura. E também separar as citações, a enumeração. Lembraram? Que bom! E a aula de hoje? Hoje nós vamos continuar com essa análise do texto, né? Analisando a ortografia. Hoje nós vamos observar a escrita de palavras utilizando ou i, o ou U. E aí? Vocês conseguem entender, conseguem identificar quando que eu uso o ou i nas palavras? Quando que eu uso o ou U nas palavras? Às vezes confunde, não é verdade? Às vezes eu estou lendo, vou escrever aquela palavra e eu, e agora? Eu vou usar o U? Vou usar o O? Vou usar o ou I? É isso que nós vamos ver hoje. A nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a ortografia. Vamos lá? Vamos junto comigo? Então acompanhe. Em determinadas situações, sentimos dúvidas em relação à escrita de algumas palavras. Mas a prática da leitura e escrita, além do estudo da ortografia das palavras, nos ajudam a vencer essas dificuldades. Vamos aprender um pouco mais o emprego do O e do U, do E e do I? Olha uma dica bem interessante que eu já dei aí. Professora, como que eu vou descobrir qual letra utilizar? Como que eu consigo? Qual é a regra? A primeira regra é o uso da leitura.
A partir do momento que eu leio bastante, que eu estudo bastante, eu consigo compreender e assimilar a escrita dessas palavras. Então, a leitura, a prática da leitura já é uma boa dica. É o primeiro passo, porque ali eu vejo a escrita das palavras, o meu cérebro ele consegue captar aquela imagem, que a gente fala de a figura, né? A letra escrita ali, e o meu cérebro captura aquela imagem e fica fácil, certinho? Então, a primeira dica é leitura, prática da leitura. Professora, ótimo, eu leio bastante, mas às vezes ainda tenho dúvida. Vamos estudar então um pouquinho mais? Vamos ver algumas regrinhas básicas? Acompanhe comigo. Emprega-se o ou u. A oposição o ou u é responsável pela diferença do significado de algumas palavras. Então, olha a primeira dica. Dependendo do significado da palavra, eu já vou saber se eu uso o O ou se eu uso o U. Acompanhe. Comprimento. Comprimento é escrito com a letra O e é de extensão, de tamanho. E cumprimento, saudação, realização. Cumprimento já é com U, a gente se escreve com U. Então, uma dica interessante é observar o significado da palavra, certo? Olha só, vamos ver outras palavrinhas. Soar, emitir som. Suar, de transpirar. Então, olha, soar com O, emitir o som. E suar é o do suor, de transpirar. Então, outra dica aí, também observando o significado da palavra. Grafam-se com a letra O, bolacha, bússola, costume, moleque. Então, nós temos aí as palavras escritas com a letra O. Grafam-se com a letra U, camundongo, jabuti, manuel e tábua. E aí? Conseguiram entender um pouquinho? Viram aí a segunda dica? A primeira é a leitura, né? A leitura é a base, nos auxilia muito. E a segunda, quando eu observo o significado da palavra, também já me ajuda bastante. Interessante, não é? Vamos continuar? Olha um exemplo. Pegue o molho de varetas e solte em cima de uma mesa. Olha a palavrinha em destaque. Molho. Observem a palavra molho. É escrita com a letra O no final. Nela, o O, na sílaba tônica, que é o mó, tem o som de O. Enquanto o O, na sílaba átoma, que é o lhó, tem o som de U. O mesmo acontece com outras palavras. Cachorro, polvo, tesouro. Então, olha só. Na palavra molho, a gente observou que o O do final da palavra nós costumamos falar o som de U, mas é escrita com a letra O. Vamos dar mais continuidade. As vogais O e U apresentam semelhanças quanto à pronúncia, mas são usadas de forma específica na linguagem escrita. Há circunstância em que devemos empregar somente a letra O e outras somente a letra U. Então, nós vimos aí, ó, letra O e letra U, as vogais, elas apresentam um som parecido em algumas palavras, como a gente viu o exemplo do molho, mas temos que ter cuidado na escrita, não é verdade? Apesar de pronunciarmos o som do U, mas muitas palavras se escrevem com a letra O. Muita atenção. Dúvida até aqui? Não, né? As duas dicas importantes, leitura e o significado da palavra, para me saber se eu uso O ou se eu uso U. Certinho? Combinado? Vamos para a próxima. Nós vamos agora conhecer um pouquinho qual letra usar, o E ou o I. Lembrando que a primeira dica é essencial. Leitura, prática de leitura, certo? Não esqueça. Então, vamos conhecer algumas regrinhas de quando eu utilizar a letra E nas palavras. As pessoas do singular, do processo de substantivo, dos verbos determinados em oar e uar. Por exemplo, abençoar,
abençoe, abençoem. Então, nós temos aí, ó, o verbo terminado em oar e finaliza com a letra E. Coroar, coroe, coroem. Acentuar, acentue. Perpetuar, perpetuem. Então, nós temos aí o verbo terminado em oar, uar. E eu escrevo com E no final. Mais uma dica: os substantivos e adjetivos relacionados com substantivos em eia. Por exemplo, correame, de correia, traqueano, de traqueia. Olha o E. E os ditongos nasais, esses são os mais fáceis, né? Cães, pães, mão, escrivões, alemães e assim por diante. Então, os ditongos nasais são os mais fáceis, não é? Então, nós temos aí os verbos, os substantivos e adjetivos e os ditongos nasais para utilizar a letra E. Professora, observe aí um exemplo dentro da frase. Acompanhe. O jogador deve efetuar a jornada apenas na sua vez. Olha o verbo efetuar. É preciso atenção para que se efetue uma boa jogada. Então, nós temos o verbo efetuar, terminado em UAR, e eu escrevo efetue, com E no final. Observaram? As formas dos verbos com infinitivos, forma original, terminados em AR, são sempre grafados com E. Então, sempre que termina em A, são grafados com E. Fácil, né? E agora? Com I, os verbos terminados em EA, passear, passeio, frear, recear. Eu utilizo a letra I. Casos em que utilizamos a vogal I. Observe, olha esse exemplo. A finalidade de uma regra do jogo é instruir o leitor de acordo com como funciona o jogo. Então, nós temos o verbo instruir. Ele já termina em UIR, não é verdade? Então, quando eu for conjugar, quando eu for escrever, também vai ser instruir, terminado com I. Conseguiram compreender? Que bom! A nossa aula de hoje foi falando sobre o uso das vogais O ou U e a vogal E ou I. Vimos que uma das dicas mais importantes é a leitura, certo? A leitura nos auxilia muito no momento de escrever essas palavras, porque é comum, no momento da escrita, ficarmos em dúvida qual utilizar, né? O E ou I, o O ou U, mas a prática da leitura nos ajuda bastante. Certinho? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido a nossa aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui, por a nossa aula, e não se esqueça, todo o nosso material, toda a apostila, os vídeos, as videoaulas, sugestões de leitura estão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool. Bons estudos, pesquise bastante e até a próxima aula. Um grande abraço!